Milhares de pessoas e processos, milhões de informações, muita tecnologia e conhecimento. Por trás de toda essa estrutura e números, existem histórias. Numa viagem ao passado, notamos que a luta por direitos e qualidade de vida do trabalhador brasileiro é algo recente quando se trata de história. Em Goiás, no começo do século XVIII, povos indígenas foram caçados e muitos exterminados. Na corrida dos bandeirantes atrás do ouro, milhares de negros escravos viviam em condições subhumanas nas minas. Mesmo com o fim da escravidão e com a proclamação da República, o trabalhador continuou privado de garantias. No começo do século passado, a cidade de Goiás ainda era a capital. O estado, que contava com uma economia baseada na agricultura, vivia um processo de isolamento dos principais centros do país. Assim, Goiânia nasceu de uma proposta de integração e desenvolvimento. Em 1933 foi lançada a pedra fundamental da construção da cidade e 9 anos mais tarde, a transferência. Um grande canteiro de obras que favoreceu o surgimento de uma classe trabalhadora urbana no centro do Brasil. Operários que vieram de várias regiões do país. Os brasileiros viviam importantes transformações, como o surgimento das indústrias, um comércio fortalecido, provocando o êxodo rural, causando o aumento da população nas cidades, divisão de classes, conflitos marcantes entre patrões e empregados. Para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Assim, o governo Vargas criou 2 organismos distintos para solucionar conflitos trabalhistas: as comissões mistas de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento, órgãos administrativos, não de julgamento, mas de conciliação, vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. As constituições de 1934 e 37 mencionaram pela primeira vez a Justiça do Trabalho. Em 1939, ficou estabelecido que a Justiça do Trabalho, ainda vinculada ao Poder Executivo, seria composta por juntas de conciliação e julgamento, Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Nacional do Trabalho. 8 conselhos regionais foram criados. Goiás fazia parte da 3ª região, com sede em Belo Horizonte. Essa primeira estrutura contava com presidente, vogais e suplentes. Não é de se estranhar que alguns dos primeiros processos estavam relacionados exatamente com a construção da capital. Neste, por exemplo, o reclamante, um mestre de obras, teria sido demitido só porque requereu pedido de férias ao patrão. Em 1941, a Justiça do Trabalho foi oficialmente instalada no Brasil com as juntas de conciliação e julgamento, inclusive em Goiânia, que aproveitou a estrutura criada em 39. Ainda era ligada ao Ministério do Trabalho, mas com características de um autêntico órgão judicial. A primeira junta de conciliação e julgamento de Goiânia integrava o Conselho Regional do Trabalho da 3ª região em Belo Horizonte, com jurisdição sobre os estados de Minas Gerais e Goiás. No primeiro ano de funcionamento, a 3ª região recebeu 1.472 processos, 420 foram julgados. Como presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento foi nomeado o juiz Paulo Fleury da Silva e Souza. A sede ficava na Avenida Tocantins, setor central. Dona Elisa Macedo, nomeada por Getúlio Vargas, estava entre os primeiros servidores da Justiça do Trabalho em Goiás. Era aqui na Tocantins, numa casa residencial. Era o Dr. Paulo, o juiz, o Danilo Rocha, ele tinha uma bicicleta que ele fazia
a entrega dos processos, né, das reclamações. O da Calígula Bueno, que era o servente, era a turma da Justiça do Trabalho. Eu que fazia estatística todo mês, mandava 10 processos. Nós cotizamos para comprar papel, porque tudo vinha de Belo Horizonte. 900 quilômetros separavam Goiânia da sede da terceira região em Belo Horizonte. Falta de estrutura e dificuldades de comunicação estavam entre as principais barreiras daquela época. Em grau de recurso, demorava muito. Materiais, de vez era comum faltar. E de quando em vez, nós, advogados, comprávamos, doava. E com o maior prazer. Era o que era a justiça de então, né? E no começo aí, os dissídios trabalhistas, né, eram resolvidos administrativamente. Era presidido pelo delegado de trabalho e tinha 2 vogais, um representando os trabalhadores e outros patrões. Então, já tinha um início da justiça por ele, mas era administrativo. A Constituição de 46 é que foi institucionalizado como poder integrante do Poder Judiciário. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Em 1943 foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Logo depois, em 46, a Justiça do Trabalho deixa o Executivo e passa a integrar o Poder Judiciário, mantendo a estrutura administrativa. O Conselho Nacional do Trabalho passa a ser chamado de Tribunal Superior do Trabalho e os conselhos regionais, Tribunais Regionais do Trabalho. Das décadas de 1940 a 80, o Brasil passou por importantes transformações na economia, de agrária para industrial. Em Goiás, especialmente, a agroindústria ganhou força em várias cadeias produtivas, novos empregos, novas funções, novas relações de trabalho. Goiânia se transforma numa das principais capitais do país. A população do estado, de 500 mil, passa para 4 milhões de habitantes. De pequenos povoados surgiram grandes cidades, gerando serviços, centros comerciais, parques industriais. O número de municípios subiu de 63 para 246. Outro fator que contribuiu muito para o aumento da classe trabalhadora na região central do Brasil foi a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Apesar do crescimento da região, a estrutura da Justiça do Trabalho em Goiás evoluiu pouco, sendo instaladas apenas a primeira JCJ de Anápolis em 1960 e a segunda JCJ de Goiânia em 79. Depois de quase 40 anos, Goiás deixou a terceira região em Belo Horizonte, passando a 10ª região com sede em Brasília. A instalação do TRT-10 aconteceu em 1982, com jurisdição sobre o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e mais tarde Tocantins. O juiz Herácito Pena Júnior, mineiro radicado em Goiás, foi o primeiro presidente. Que a jurisdição do Tribunal de Brasília era Goiás, Mato Grosso do Sul. Enorme. Os advogados que queriam, porque ficava mais fácil se dirigir ao tribunal em Brasília do que a Belo Horizonte. Sob a jurisdição da 10ª região foram instaladas 6 juntas no estado de Goiás: Catalão, Primeira de Rio Verde, Primeira de Itumbiara, além das 3ª, 4ª e 5ª JCJs de Goiânia. Primeiro, que
a 10ª região, a sede da 10ª região em Brasília, já ficou muito mais próxima de Goiânia, do estado de Goiás, por conta do Brasília está inserido no seu território. Segundo, que naquela época, já na fase da criação da 10ª região, a Justiça do Trabalho já estava um pouco mais disseminada no estado de Goiás. Já existia uma consciência maior a respeito dos direitos trabalhistas. Uma situação dessa, se nós persistíssemos, era quase... Nós teríamos que ter uma filial lá em Belo Horizonte, um escritório lá. Ó, fulano, fica aí, eu fico de cá. A distância de 900 quilômetros passou para menos de 200, Anápolis lá. Então, já foi um avanço significativo, foi muito bom. Tudo se resolvia assim, com coisa de 2, 3 horas, estava em Brasília, né? Nossa, para nós, a questão de logística foi excelente, porque ao invés de nós viajarmos a noite inteira para Belo Horizonte, nós saímos daqui de manhã, 10, 11 horas, estávamos em Brasília. Então foi assim uma coisa excelente para os advogados, tanto de empregado quanto de empregador. O germe, o nascedouro do nosso tribunal, 18ª região. E aí nasceram as primeiras vontades de se criar um tribunal aqui. Declaro promulgada. A partir de 1986, começou um movimento para a criação de um Tribunal do Trabalho em Goiás. Mesmo diante de uma corrente contrária, foi formada a Comissão Pro-TRT de Goiás, com os juízes do trabalho Enio Galarça, na presidência, Saulo Emídio, na vice-presidência, e o apoio dos juízes classistas Eiler Rocha, João Rosa, Norton Hummel e Expedito Bezerra. Foram realizadas várias reuniões com a finalidade de mostrar às autoridades de diferentes setores a importância de um TRT no Estado. A mobilização envolveu advogados, políticos, empresários, sindicatos dos empregados e empregadores, Ministério Público e o governo do Estado. Recebi um telefonema do então ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto. Disse assim: você vai criar um tribunal em Goiás. Foi criada uma comissão pró-criação do TRT de Goiás. Eu fui, então, eleito presidente. O vice-presidente era o Saulo também. E naquela ocasião eu fui ajudado muito por um juiz classista, que era o João Rosa. Disse: bom, primeiro nós temos que motivar os advogados, os sindicatos de empregados, os sindicatos de empregadores, né, os deputados. Nisso, 3 pessoas me ajudaram muito. Uma foi o governador Iso Rezende. O segundo, o deputado federal João Natal, de saudosa memória. E, em terceiro lugar, também de saudosa memória, o então senador, o Henrique Santilo. Foi nesse tripé que eu me apoiei. Eles abriram as portas para mim. Eu fui procurar o então presidente do TST, Carlos Coqueijo Torreão da Costa. E ele, na minha frente, ele botou assim: sou favorável, ponto. 18 de março de 86. Eu considero essa a data base para que nós tivéssemos início da luta, que era oficializado, era o TST, através do seu presidente, que estava dizendo assim: ó, o caminho está livre. Nós fizemos, acho que, mais de 80 ou 90 viagens de março de 86 até a publicação da lei, que é de 10 de novembro de 1990. Estava dependendo de haver uma inserção na Constituição Federal que estava sendo gestada, inclusive na Comissão de Sistematização, e o Natal diz assim: o senhor pode redigir um artigo que force o presidente do TST a criar? Eu digo: claro. Então, se a senhora pegar a Constituição de 88, antes da última reforma, está lá: em cada estado da federação e no Distrito Federal haverá pelo menos um tribunal regional do trabalho. Quando a Constituição foi promulgada, o João Natal me deu a Constituição, dia 5 foi promulgada, dia 6 ele me deu. Enio, está aqui esse exemplar aqui. Houve uma luta muito acirrada para a criação do TRT, porque as lideranças goianas postulavam isso e havia uma certa resistência do TRT da 10ª região, alguns membros do TRT da 10ª região que não queriam esse desmembramento. Então, por ideia e iniciativa do Dr. Enio, foi criada uma comissão pró-criação do TRT. E nós participamos dos trabalhos dessa comissão, o Dr. Enio se destacou nesse trabalho, as lideranças políticas também
que apoiaram, onde se destacou o deputado João Natal, finado João Natal. As lideranças classistas também, de empregados e empregadores, até os empregadores também apoiavam e lutavam por isso. E até que foi criado. Enquanto se lutava para essa criação, veio a Constituição de 88, estabelecendo que haveria pelo menos um TRT em cada estado. E isso deu uma certa força para o projeto de criação do TRT de Goiás. E o pontapé inicial disso foi um ofício da Federação do Comércio do Estado de Goiás, assinado pelo ministro Elias Mufayso, pedindo a criação de um Tribunal Regional do Trabalho para Goiás, endossada pelo ministro José de Aquino Porto. Portanto, foram duas entidades patronais que deram início ao pedido de coisa. Com isso, criou-se uma comissão extraoficial aqui na região e que foi capitaneada pelo juiz Enio Galarza Lima. Esse sim, para mim, na minha ótica, é o verdadeiro baluarte criador do Tribunal da 18ª Região. Sempre foi um anseio, quer da classe trabalhadora, quer dos empregadores. Os sindicalistas tomaram essa frente. E é evidente que, como os interlocutores entre o capital e o trabalho estavam na frente desse movimento, surgiram outros, que é a classe política, que é próprios magistrados, que sabiam também da importância desse tribunal para o estado de Goiás. A UENio teve um trabalho muito importante na criação do tribunal. Ele, como outros magistrados, a classe política e a sindicalista. Foi um trabalho muito grande. Envolveu o TST, envolveu o TRT da 10ª, envolveu a OAB, a Associação de Advogados Trabalhistas, a Sociedade, a Comissão da Justiça e Trabalho em Goiás, do Judiciário para a criação do TRT. Tinha integrantes da 10ª, tinha integrantes da hoje 18ª, né? Era bastante amplo e eram juízes, desembargadores, advogados, pessoas assim bastante interessadas e unidas num propósito, que era o propósito de Goiás vir a ter o seu tribunal regional. O texto original do artigo 112 da Constituição de 1988, apresentado pelo parlamentar goiano deputado federal João Natal, previa a existência de ao menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado e no Distrito Federal. Assim, a luta pró-TRT de Goiás ganhou forma e força. Em 1989, foi criado o TRT da 18ª Região, com sede em Goiânia e jurisdição em todo o território do estado de Goiás. A instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região aconteceu no dia 30 de novembro de 1990. O presidente instalador foi o desembargador Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado, que ficou no cargo no período de apenas 2 meses. Eu achava que não seria razoável, eu sendo mineiro, não tendo ligações maiores com Goiás, embora gostasse muito. Já tinha servido algumas vezes em Goiânia e depois presidi a Junta de Anápolis durante um período bem curto. E não tinha maiores ligações. Era razoável que fosse um goiano, a não ser que não se importassem com isso. O Guedes é um homem muito ilustre, né? Eu soube que o currículo dele era excelente. A presidência do primeiro biênio foi transferida para o desembargador natural do estado de Goiás, Luiz Francisco Guedes do Amorim, representante da OAB, na época procurador do município de Goiânia e professor na área jurídica. Naquele instante da história, o Brasil passava por momentos políticos e econômicos difíceis no governo Collor. Criar o Tribunal de Goiás foi um desafio. Instalar o TRT-18 não seria menos complicado. O recém-criado Tribunal Goiano teve suas atividades iniciais em 3 endereços simultâneos: área administrativa na Vila Nova, área judicial no setor marista e as JCJs no setor sul. Com a instalação do tribunal, houve assim, um avanço muito grande
no aprimoramento dos operadores do direito, dos advogados, de todo mundo. Porque aí veio o tribunal, veio a Procuradoria do Trabalho, houve um interesse maior dos advogados para atuarem na área trabalhista, porque como o número de vagas era muito pequeno, poucas cidades não, do Goiás e Anápolis, tinham muito poucos advogados trabalhistas. No mesmo dia foram instalados o TRT-18 e a Procuradoria Regional do Trabalho em Goiás. O Dr. Jefferson, que é subprocurador, ele era o presidente da comissão. Mas como eu morava aqui, ele falou, Edson, assume você essa presidência e instale a procuradoria. Quando o Dr. Maldonado também assumiu a comissão de instalação do tribunal aqui, a gente começou a se falar. Aí nós combinamos conjunto a instalação da procuradoria do tribunal, porque aproveitávamos as autoridades que viriam dos dois eventos. No primeiro ano de funcionamento, em 1991, o TRT goiano recebeu 20.581 processos em primeiro grau e 5.020 processos em segundo grau. Um número superior à quantidade de processos recebidos pelo TRT da 10ª região antes do desmembramento, confirmando a necessidade de criação da 18ª região. Mesmo assim, no início, a estrutura deixava a desejar. As nossas dificuldades nos primeiros tempos foram muito grandes. Faltava tudo, né? Todos os funcionários em 2 salas. Na Vila Nova, na 10ª Avenida, né? Um prédiozinho verde onde hoje está a Caixa Econômica Federal, no andar de cima, né? Toda a diretoria de recursos humanos eram 2 salinhas. Na época, a logística era muito ruim, como eu disse, a questão de fornecimento de material, mobiliário, a informática não havia, iniciamos com máquinas manuais, nenhuma máquina fotocopiadora havia nas nossas dependências. Logo em seguida, já veio o tribunal nos encaminhando maquinários novos, máquinas elétricas, máquinas eletrônicas, melhorou o mobiliário e em seguida já iniciaram a informatização. Então houve um crescimento, uma diferença espantosa do início com as atividades do tribunal em relação à época em que iniciamos as atividades lá em Rio Verde. Colocando a máquina para funcionar. Em 1991, na gestão do desembargador Luiz Guedes, foram realizados os 2 primeiros concursos públicos para o cargo de juiz do trabalho substituto. Aprovado em caráter provisório o regimento interno, estruturação das secretarias auxiliares e introdução à informática no tribunal. Em 1992, foi adquirido o terreno da rua T29 com a T51 no setor Bueno. De 91 a 93, instaladas 17 novas juntas, 7 na capital e 10 no interior. E ao assumir a direção deste tribunal, havia uma defasagem geral. Então eu abri uma luta em 3 frentes. A primeira frente foi achar mecanismos para eliminar o déficit de juízes da região. Providenciei imediatamente a realização do primeiro concurso público. Uma segunda frente. Havia funcionários de gabarito, funcionários concursados de excelente nível intelectual, mas que não tinham treinamento. Então, o primeiro problema sério é treinar esse pessoal para assumir as funções para as quais eles tinham sido nomeados. E, finalmente, o espaço físico. O tribunal, quando criado, seus órgãos funcionavam em 5 espaços descontínuos, afastados, acanhados, longe um do outro. Então, havia necessidade de se criar uma lógica para arranjar um espaço condigno para a atuação da Junta. Com relação à informática, houve uma omissão imperdoável do legislador
ao elaborar a lei que criou o TRT da 18ª região. Não se previu ali a área de informática e muito menos quadro próprio, corpo especializado de servidores para atuar na área. Criamos uma comissão geral de informática com servidores tirados de outras funções do quadro próprio do tribunal e com outros servidores requisitados de outros órgãos da administração. E já no começo desse funcionamento nós já tínhamos a informática ligada ao TST e conseguimos então conectarmos com os tribunais de todo o pessoal, a elaboração de folha de pagamento, contatos com os demais tribunais. Aprimorar as condições de funcionamento da Justiça do Trabalho em Goiás. Essa foi uma das metas da gestão do desembargador Otávio Maldonado. Foram realizados cursos para a qualificação dos servidores, permitindo a meritocracia na ocupação dos cargos de direção. A criação da biblioteca do tribunal e espaço cultural. Realização dos 3º e 4º concursos públicos para juiz do trabalho substituto. A melhoria das instalações e aumento do quadro de servidores das JCJs, começando também o processo de informatização. A primeira foi a JCJ de Lusiânia. Nós somos um tribunal conceituado no país e para manter esse conceito nós temos que adotar medidas tendentes a possibilitar a solução maior possível dos conflitos judiciais, acelerar os acordos para facilitar, reduzir o número de demandas, racionalizar o serviço, e é nessa linha de direção que eu vejo um desafio grande, é manter a estrutura do tribunal com recursos cada vez mais escassos. Esse é o principal fator que o tribunal vai ter que se debruçar daqui para frente para manter a nossa estrutura. O juiz de primeiro grau, ele não mexe com nada administrativo. O meu caso. Sempre trabalhei na área judicial. Fiquei 9 anos e meio como servidor. Eu não mexia na área administrativa. Então eu não entendia nada. Porque o juiz Guedes presidiu antes de mim, ele é dinâmico, ele já tinha feito alguma coisa. Eu continuei. No caso dos concursos, por exemplo, veja bem, o 3º e o 4º. A biblioteca, tudo relativo à biblioteca, se deve à minha esposa Vera Lúcia. E o Centro Cultural. Facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. Na gestão do desembargador Sebastião Renato, foi instituído o sistema de protocolo integrado. Na capital foi inaugurada a Casa da Presidência e no interior adquiridas novas sedes em Anápolis e Cidade de Goiás, além das instalações 1ª e 2ª JCJs de Aparecida de Goiânia e a 3ª de Anápolis, e investimentos em formação e qualificação dos servidores. Eu não me arrependo de ter exercido a presidência do TRT. Pude colocar em prática algumas ideias que eu tenho da justiça. Então eu guardo na memória todos os bons momentos que eu vivi na presidência. Os demais a gente esquece, né? Alguns poucos, não foram muitos não. E mais, depois eu senti, ser presidente do TRT, pela relevância que o TRT tem, inclusive, no estado de Goiás, e eu acho que transcende na minha pessoa para ser um verdadeiro patrimônio da família. Assim. A gestão do desembargador Platon foi marcada pela melhoria da atividade fim do tribunal. Mutirões para reduzir o espaço de tempo entre audiências iniciais, instruções e julgamentos. A valorização dos servidores com a determinação de que os cargos de direção
só poderiam ser ocupados por nomes que fizessem parte do quadro. Foi criada a primeira página do TRT-18 na rede mundial de computadores, investimentos na compra de equipamentos de informática e treinamento dos servidores. Foi construído o prédio da Avenida T1 para abrigar as 6 juntas de Goiânia, realizado concurso público para juízes e servidores e concessão de progressão funcional para os servidores do tribunal. Outra medida importante: autonomia para os juízes de primeiro grau administrarem as JCJs que presidiam. Ainda nesta gestão, foram instaladas 2 novas juntas e a aquisição de mais 4 sedes no interior. O tribunal ele teve um momento de grande guinada, uma inflexão na história do tribunal, que foi nos anos 97 e 98, que foi durante a administração do desembargador Platão. O desembargador Platão é a pessoa de maior visão que existe nesse tribunal, né? E em cuja administração ele conseguiu identificar o que carecia o tribunal era de valorização dos servidores e dos magistrados. Eu costumo dizer que foram ao mesmo tempo os 2 melhores e os 2 piores anos da minha vida. A presidência não é fácil. E para você administrar, você tem que contrariar interesse. Você tem que pensar o que é melhor para o tribunal. Você não vai pensar o que é melhor para o juiz, o que é melhor para o funcionário. É claro que você não pode contrariar o funcionário ou contrariar o juiz, também não vai te ajudar. Mas ele não pode ser o objetivo. O objetivo é o tribunal. Fizemos concurso para funcionário, fizemos 3 concursos para juiz. Nesses 2 anos nós conseguimos completar o quadro de juiz e investimos nessa questão de informática que estava começando na época, né? Então você trabalhava o quê? Sem funcionário, sem juiz, com máquina de escrever. Então consegui cooptar os juízes e os funcionários para a gente fazer, vamos dizer assim, a revolução. Mas na decisão eu fui ditador. Eu ouviria todo mundo, mas decidia sozinho. Eu tive uma colaboração de juízes e funcionários assim, fantástica. Mudou o astral do tribunal. A desembargadora Yalba Luza Guimarães foi a primeira mulher a assumir a presidência do TRT goiano no início de 1999 e começou no cargo com a missão de liderar em Goiás o movimento contra a tentativa de extinção da Justiça do Trabalho, prevista na reforma do Judiciário. Na gestão dela também foi instalada a ouvidoria do TRT e criado o programa de Justiça na Comunidade, dividido em Justiça do Trabalho itinerante e Justiça Educacional. Criada a Secretaria de Recursos Judiciais e Distribuição. A Justiça do Trabalho atende o cidadão através do VaptVupt. Aconteceu também uma evolução na área da informática. Diversos sistemas administrativos foram implantados. O TRT ganha o Centro de Treinamento Valentim Carrion, destinado ao aperfeiçoamento de juízes e servidores. O tribunal foi reconhecido com a certificação de qualidade ISO 9002. E para resgatar a história da Justiça do Trabalho em Goiás, foi criado o Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, em novembro de 2000. Aqui, particularmente, nós tivemos uma ação da doutora Yalba Luza, né? Nossa falecida e saudosa doutora Yalba, que ela vestiu a camisa mesmo. Né? Quem conheceu pessoalmente a doutora Yalba sabe do temperamento dela. Ela era uma pessoa que ela era presidente do tribunal, julgava, mas ao mesmo tempo ela vestia uma camiseta, ia lá para a grama do Congresso, levou um monte de gente para Brasília, entendeu? E foi lá e se precisava discursava, chorava na frente dos deputados e senadores, mostrando a importância da Justiça do Trabalho. Também na gestão da desembargadora Yalba Luza, em dezembro de 1999, ocorreram mudanças importantes no direito do trabalho com a alteração da nomenclatura Junta de Conciliação e Julgamento, JCJ,
para a Vara do Trabalho, VT, além da extinção dos juízes classistas. Eu acho que foi um equívoco muito grande e mesmo um retrocesso a eliminação da representação classista. Porque a Justiça do Trabalho, a gente costuma dizer que ela é nossa. Ela é do trabalho, do trabalhador e do empregador. Então, se não existisse essa força, não existiria a Justiça do Trabalho. O que se viu é que o propósito do legislador foi no sentido de que as próprias partes resolvessem seus problemas. E ninguém melhor para resolver o problema de um ou de outro do que elas mesmas. O desembargador Saulo Emídio elegeu como prioridade administrativa adotar as varas do interior de sedes próprias. Muitas delas ainda funcionavam em prédios alugados. Na gestão dele foi firmado também convênios com o estado de Goiás e prefeituras para o pagamento de precatórios e instituído juízo auxiliar de conciliação de precatórios. O presidente que mais teve sorte ao ocupar esse cargo no tribunal, porque eu já peguei uma máquina azeitada, funcionando direitinho. A partir da administração do Dr. Platon, com continuidade nas posteriores, houve uma preocupação muito grande em melhorar a atividade fim, especialmente quanto à celeridade processual. A doutora Ialba, que veio após o Dr. Platon, deu continuidade a isso, melhorou alguma coisa e meu trabalho foi dar continuidade a isso. Não deixei a celeridade diminuir, mantive, com o trabalho de presidente e de corregedor, mantive essa pauta de audiências de 10 dias, no máximo 30 dias para a sentença final. E administrativamente eu elegi como metas dotar as varas do interior de sede própria. Quando eu saí da presidência, não tinha nenhuma vara mais pagando aluguel. Uma outra coisa que eu iniciei também no TRT da 18ª região, isso já ocorria em alguns outros regionais, foi a prática de conseguir a agilização do pagamento dos precatórios. Mediante um convênio que não era previsto em lei, feito com os chefes do Poder Executivo, estadual e municipais, havia uma cláusula também em que o governo destinava uma verba mensalmente para os precatórios, para pagar esses precatórios que eram objeto de conciliação. Isso foi melhorado nas administrações posteriores. Em 2003, Goiás já estava com mais de 5 milhões de habitantes. Naquele ano, como demonstração de celeridade, a Justiça do Trabalho goiana solucionou 37.913 processos. Na gestão da desembargadora Cátia Maria Bontempo, foram instaladas as varas do trabalho de Posse, Valparaíso, Porangatu e a 13ª de Goiânia. Foi iniciada a construção do prédio, hoje denominado Ialba Lusa, na Avenida T1, Setor Bueno. Concursos públicos para os cargos de juiz do trabalho e servidores. Convênios para facilitar as execuções trabalhistas entre o TRT-18 e JUSEG, Receita Federal, Bacen e Detran, e a implantação do TRT voluntário. O servidor voluntariamente doaria R$ 248 para a pediatria do Araújo Jorge. Então esse dinheiro nosso do TRT voluntário é transferido para uma conta da Associação de Servidores. E eu como coordenador, fica eu coordenador, o presidente da Ajustego e o presidente da Matra, para me auxiliar nas reformas da pediatria. Eu digo que eu fui uma excelente presidente, não porque eu tenha feito coisas acertadas mas porque falo de boca cheia. Eu dei o melhor de mim para esse tribunal, como eu sempre fiz. Eu dei 25 horas do meu dia durante 2 anos. Eu morria de medo de assinar as coisas.
Eu não tenho vergonha de falar. Só que o medo, ele é muito saudável. Ele faz você ser cuidadosa, ele faz você ficar mais alerta, o que propicia, na minha ótica, decisões mais acertadas. A pessoa destemida, ela comete inúmeros erros, porque ela acha que está tudo certo, não pode. Como eu tinha medo, eu estudava mais, eu me dedicava mais, e eu tive a sorte de construir uma equipe de trabalho. Quanto prazer eu tive em aprender com eles. O legislador é sábio, porque eu achava 2 anos muito pouco, eu achava que tinha que ser 3 para você pegar um orçamento, gerir e deixar o orçamento para o outro. Não, o legislador é sábio. São 2 anos, porque é o que você tem de energia, penso eu, do jeito que eu vivia. Não dá você ficar 25 horas, 12 meses, 24 meses. A gestão da desembargadora Dora Maria da Costa tem início com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho com a Emenda 45. O TRT goiano foi dividido em 2 turmas, cada uma composta por 3 membros. Instalada a 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde, da mesma forma a Diretoria de Serviço de Cálculos Judiciais. Os investimentos em tecnologia da informação resultaram em maior celeridade no andamento das ações, com demanda sempre crescente, passando a ser percebidas com veemência a partir de 2005, na implantação da Carta Precatória Eletrônica. Veio então a certificação digital dos juízes. Foi implantado o pagamento de requisições de honorários periciais. A 18ª Região passou a integrar, em novembro de 2006, o Sistema de Peticionamento Eletrônico da Justiça do Trabalho. Instituída também nesse ano a Escola da Magistratura, EMATRA-GO, Escola de Aperfeiçoamento da Magistratura. A gestão da doutora Dora tinha como meta principal finalizar a construção do prédio Ialba Lusa, que foi inaugurado no dia 10 de novembro de 2006. A desembargadora Dora Maria da Costa tornou-se ministra do Tribunal Superior do Trabalho em maio de 2007. Tudo isso vem de uma ciência que é bem estruturada no nosso Comitê de Planejamento Estratégico. É ele e a consciência dos nossos colegas administradores que passaram até agora pelo tribunal de que é preciso dar continuidade, né, a bem disso aqui funcionar, do tribunal continuar viável como um órgão de prestação de serviço para a sociedade, né, que fez, graças a Deus, que as coisas dessem certo. Ou seja, nesse particular eu não estava errado lá na origem, quando eu disse que eu vinha para um regional que estava começando. E éramos todos uns garotos aqui. E esses garotos já foram alguns presidentes, outros são atualmente, outros serão, né? E nós pegamos do começo isso aqui, tratamos isso aqui, nós temos compromisso com o que fazemos aqui. Na época, nos pareceu que ia ser um monstro, que nós íamos receber carros e carros, caminhões e caminhões de processos. E nos preparamos até para isso. Foi no início da minha gestão. E, para nossa surpresa, nós recebemos muito poucos processos. Na verdade, o único obstáculo que eu tive, principal, claro, o orçamento, era bem enxuto, foi a continuidade daquela obra daquele prédio. E não tinha verba nenhuma, porque o processo era com parceria com o Bradesco até um valor específico o contrato. E depois eu não tinha no orçamento daquele ano nenhuma verba para continuar. Se eu não conseguisse, junto ao TST, verba para continuar aquele esqueleto, ele ia acabar se deteriorando mais ainda, porque sequer janela tinha no prédio. Que ao final da minha administração eu entreguei uma obra que foi iniciada na administração anterior, e com móveis e com tudo mais. Realmente foi... Eu consegui fazer tudo que eu consegui, inclusive eu deixei todo o mobiliário, tudo pronto, tudo pago. Foi na gestão do desembargador Elvésio Moura dos Santos que o Fórum Trabalhista de Goiânia começou a ser construído.
Um concurso nacional selecionou o melhor projeto arquitetônico. A Justiça do Trabalho ganhou agilidade e eficiência. Foram implantadas diversas ferramentas ligadas à tecnologia da informação, objetivando a virtualização do processo. Gabinete virtual, certificação digital, assinatura eletrônica e despacho eletrônico. Foi criada uma nova página na internet. Também na gestão do desembargador Elvésio, a simplificação e inovação de procedimentos, sentença líquida, regulamentação dos honorários periciais, reformulação do plantão judicial e nova logo. Visando o bem-estar de magistrados e servidores, instalou-se móveis confortáveis, seguindo o padrão ergonômico em todo o tribunal. Foram construídas as sedes das varas de Catalão e Lusiânia. Nesta gestão nasceu a Justiça do Futuro, um caminho sem volta com a implantação do processo digital eletrônico, ocasionando um alto índice de satisfação dos servidores e jurisdicionados. A celeridade passa a ser um dos destaques do TRT goiano. Só nos 2 anos desta gestão, foram solucionados mais de 110 mil processos nas varas de trabalho. Uma coisa inédita no país, que virou modelo para todos os tribunais. Nós contratamos o Instituto de Arquitetos do Brasil, seção de Goiás. Esse concurso público foi realizado no âmbito nacional para a escolha do projeto arquitetônico do futuro complexo trabalhista de Goiânia. O vencedor teria garantido a confecção dos projetos executivos. Participava da banca o escritório Oscar Niemeyer, 5 arquitetos de renome nacional, o nosso engenheiro Crebilon e um juiz representante da Amatra 18. O concurso foi um sucesso, 111 projetos inscritos e o resultado foi dado numa sessão pública aqui no tribunal, em que foi divulgado os 3 ganhadores. O primeiro colocado foram arquitetos de São Paulo, que lograram êxito. Na administração do desembargador Elvésio, o tribunal instituiu a Justiça do Trabalho itinerante, com o objetivo de atender as populações dos municípios de regiões mais distantes. O programa teve início em novembro de 2008, na cidade de Campos Belos. A Justiça do Trabalho itinerante nasceu, inclusive, do mandamento constitucional inserido pela Emenda 45. Trouxe um grande benefício aos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores de pouca renda, às comunidades calungas e ao comércio e ao povo em geral de toda aquela região. E se perguntarem às pessoas que são beneficiadas por esse programa, certamente vão responder. O acesso à justiça foi muito facilitado. Nós estamos falando de uma demanda reprimida que não era do interesse dos advogados por ser de pequeno valor, mas são populações pobres, trabalhadores de baixa renda, que se não fosse o programa da Justiça itinerante, estariam privados da jurisdição trabalhista e, portanto, não teriam seus direitos reconhecidos e atendidos. Processos de pequeno valor, como 100, 200, 300, R$1.000, que podem parecer de pequeno valor para quem vive na capital e tem um salário mais um pouco avantajado, são extremamente importantes numa região pobre, em que as pessoas dependem do suor do dia para poderem se alimentar à noite. Me senti muito honrado ao ser eleito pelos meus pares para ocupar esse importante cargo de presidente do TRT da 18ª região. Afinal de contas, eu estava exercendo o cargo mais importante de um dos ramos do Poder Judiciário em Goiás. Então, para mim foi importantíssimo, foi uma honra e foi uma forma que eu encontrei de colocar em prática muitos daqueles planos que eu tinha para esse ramo do Poder Judiciário, para a Justiça do Trabalho. Me lembro que no meu discurso de posse eu elenquei esses projetos que na época eram meros sonhos, mas eu sabia que eu precisava de melhorar as instalações físicas do tribunal. Eu tenho a ideia de construir um fórum trabalhista,
A outra que foi da informatização. Nós vivíamos uma época em que estávamos migrando do papel para o processo eletrônico. Essa meta também nós conseguimos. A outra meta foi a aprovação de cargo de desembargador e de servidores. A outra meta era a questão do relacionamento das pessoas. E eu sempre tive a filosofia de que o seu local de trabalho tem que ser um local agradável, tem que ser um local que você saia com disposição da sua casa, sabendo que você vai para um ambiente em que você vai se sentir bem. E nós conseguimos fazer um trabalho que, ao final da minha gestão, modéstia à parte, mas eu penso que tanto o clima entre os servidores quanto o clima entre os magistrados estava um clima de muita amistosidade, um clima de muito bom relacionamento. A gestão do desembargador Gentil Pio de Oliveira deu continuidade na construção da segunda etapa do Fórum Trabalhista. Foi um importante passo a implantação definitiva do processo digital. As varas do trabalho de Porá, Posse e a primeira de Anápolis foram as varas piloto na integral digitalização dos autos. Em janeiro de 2011, já eram 15 unidades judiciárias totalmente digitais. Foi concluído com êxito o projeto de integração dos sistemas SAGE 18 e SAP 2, nos primeiro e segundo graus, respectivamente. Teve início a remessa eletrônica de processos ao TST. Presidentes de todos os tribunais assinaram um termo de cooperação técnica com o CNJ para a implantação do PJE em todas as instâncias da Justiça do Trabalho Nacional. Em 2010, o TRT completou 20 anos e, entre as atividades comemorativas, a primeira corrida de rua, a apresentação da nova bandeira, logo e selo para celebrar o momento. Também foi lançado o marco histórico, representado por uma urna localizada no centro de memória. Dentro dela estão documentos e objetos que representaram a história das 2 décadas de existência da 18ª região. A urna deverá ser aberta apenas em 2040, quando o TRT estará completando 50 anos. Criado o coral Labor em Canto. Nosso tribunal foi um dos pioneiros do processo eletrônico. O projeto de implantação do processo eletrônico, na época não tinha um projeto nacional. Esse processo eletrônico foi um processo que começou aqui na 18ª região com a nossa tecnologia aqui, o nosso pessoal da área de tecnologia da informação, que desenvolveu as ferramentas e que criou todo o ambiente. Isso começou em 2007 com o projeto de virtualização de peças processuais. Então nós já tínhamos a lei 11.419, a lei do processo eletrônico, que é a lei de 2006. Então logo em seguida nós já estabelecemos esse projeto, fixamos uma série de metas e começamos a trabalhar em 2007 já visando a eliminar o papel, que era uma meta nossa. A EMATRA-GO teve a sua nomenclatura alterada para a Escola Judicial do TRT-18 e hoje faz parte do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, dos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. O desembargador Gentil foi o primeiro diretor da Escola Judicial do TRT-18. A Justiça do Trabalho em Goiás, em 2009, cumpriu 92,11% das metas do CNJ. Obteve o 6º melhor desempenho entre todos os 96 tribunais do Poder Judiciário. Recebeu homenagens do CNJ por integrar a lista denominada Top 10. Em outubro de 2010, foi instalada a 3ª turma. A minha administração teve, desde o princípio, um foco na prestação jurisdicional, qualitativamente e quantitativamente. Para que esse objetivo fosse atingido, era indispensável que também os magistrados, servidores e todos que direto ou indiretamente participam da administração do judiciário e da aplicação da justiça tivessem não só bem preparados, motivados e com
instrumentos suficientes para cumprir essa tão relevante missão. Insisto, é a razão de ser do Poder Judiciário. Na gestão do desembargador Mário Bottaso, o TRT goiano, que já desenvolvia várias ações buscando oferecer uma prestação jurisdicional séria e efetiva, tornou-se 100% digital. Foi comemorado no tribunal os 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Cumpriu metas prioritárias do TST, CSJT e recebeu 4 prêmios, o colocando entre os melhores em qualidade e celeridade. Criado o selo histórico 70 anos da Justiça do Trabalho. Nesse período, a Escola Judicial do TRT da 18ª Região é ampliada para abarcar a formação de servidores e a educação à distância. Implantado o Processo Judicial Eletrônico PJE. Inaugurado o Fórum Trabalhista de Goiânia, em abril de 2012. O PJE chegou, mas não da forma que nós gostaríamos que chegasse, né? Ele veio com metas de implantação, com uma resistência muito grande dos nossos usuários, principalmente aqui na 18ª, pelo fato de já havermos experimentado uma solução de processo eletrônico e esse conjunto de ferramentas foi extremamente eficiente. O tribunal chegou a apresentar índices de produtividade altíssimos e o PJE hoje ainda não tem a maturidade necessária para disponibilizar aos nossos magistrados, aos nossos servidores e aos advogados ferramentas que deem essa celeridade, né, com o objetivo maior de atingir o cidadão que está lá na ponta. Nossa equipe discutiu, eu fiz a proposta, o pleno aprovou e criamos a divisão de qualidade de vida no trabalho. Então nós tínhamos 2 eixos muito claros para obter esse desempenho das pessoas, o melhor desempenho, a qualidade de vida no trabalho e o desenvolvimento de competências. Isso nos balizou durante esses 2 anos, isso nos levou, por exemplo, a criar até a divisão de qualidade de vida no trabalho, que era um elemento bastante central na nossa visão de administração, de relações interpessoais e de relações humanas no âmbito de uma organização. Nós acreditávamos em promover o envolvimento. Então nós começamos assim. Primeiro, vamos cuidar da informação. A informação precisa ser disseminada. Todos precisam saber o tempo todo o que está acontecendo. Por isso que nós desenvolvemos essa segunda versão do portal da intranet. Qual era a nossa ideia? Que as pessoas tivessem um ambiente amistoso, em que elas se sentissem, que as atraísse, que elas se sentissem como se fosse uma rede social, e é uma rede social. Nós tínhamos um olho no passado, um olho no presente e outro no futuro. Porque eu acreditava, e acredito ainda, que o segredo do nosso sucesso sempre foi a continuidade administrativa. Nós não tínhamos aqui aquela política da terra arrasada, né? Daquele que toma posse, não conclui a obra do outro, desfaz, derruba. Nunca aconteceu isso. Escolhemos muito que foi plantado por aqueles que nos antecederam e nós acreditamos que nós temos deixado algumas sementes, temos cultivado a terra para que os que nos sucederam pudessem colher também. O começo da administração da desembargadora Elza Cândida foi marcado com o início da construção da segunda etapa do complexo trabalhista. Um dos desafios da gestão foi ampliar o acesso à Justiça do Trabalho, garantido por meio da instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Programa de Efetividade na execução do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Foram realizadas as semanas de conciliação, concursos de servidores, ampliação da justiça itinerante e a criação da 4ª turma de julgamento. E ainda a comemoração dos 70 anos da CLT, criação do setor de responsabilidade socioambiental e o plano de logística sustentável. Houve uma valorização na qualidade intelectual e profissional na 18ª Região. Inauguração das sedes próprias das varas do trabalho de Valparaíso, Posse, Porangatu e Itumbiara, deixando as obras das novas sedes de Inhumas,
Quirinópolis, Goiatuba e Goianésia em fase adiantada de execução. A Justiça do Trabalho é preocupada mesmo com as questões sociais, então a emenda constitucional de 2004, que acrescentou competências à Justiça do Trabalho, então assim, fez com que engrandecesse essa justiça, e eu acho que ela dá ao trabalhador, dá à sociedade a resposta necessária, séria e comprometida, a tempo e do modo e do melhor modo. A experiência é fantástica. Ela é muito boa, é completamente diferente do magistrado. Você tem uma noção da administração de um tribunal, você olha as coisas de cima para baixo. E não só naquela, eu só estou na vara, olha, está faltando um funcionário, está faltando isso, está faltando uma cadeira. Não é uma coisa só, tem que ver o conjunto. Aí você sabe onde estão os problemas principais e você quer resolvê-los. A presidência é uma experiência que vai ficar impagável na minha mente. A gestão do desembargador Aldon teve início com a posse de mais de 200 servidores. Grandes dificuldades foram enfrentadas no período com o incêndio ocorrido nas obras do Complexo Trabalhista em outubro de 2015 e o drástico corte de orçamento de 2016. Um grande desafio para a gestão que, mesmo assim, seguiu com novas conquistas. Sedes próprias foram inauguradas em várias unidades judiciárias. O posto avançado de Porangatu, o Fórum Trabalhista de Itumbiara e as varas de Quirinópolis e Inhumas. Muitas varas passaram por reformas. Outra vitória importante foi a retomada da construção do Fórum Trabalhista. Por 2 vezes, o TRT de Goiás recebeu o selo Ouro Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. O TRT ganhou uma rádio web. Uma ferramenta de conciliação virtual por chat foi lançada. O Fórum Trabalhista inaugura a sala de amamentação e fraldário. O desembargador Aldon e sua equipe conseguiram superar as adversidades decorrentes principalmente da escassez orçamentária. Com equilíbrio e sabedoria, finalizaram o biênio de forma digna, garantindo o atendimento de excelência à população, proporcionando um alto índice de satisfação entre os servidores e jurisdicionados. Visando estimular a conciliação, na gestão Aldon, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania ganhou mais espaço, melhorando o índice de conciliação e reduzindo o prazo para marcação de audiência das varas que aderiram ao programa. A reestruturação do centro garante maior satisfação aos jurisdicionados e advogados, além de oferecer maior conforto e comodidade nas audiências. Que maravilha que é a conciliação. Com treinamento aos nossos servidores vocacionados, nós conseguimos criar um ambiente propício para a conciliação. Ganha o cidadão, porque a primeira audiência dele é realizada no sumaríssimo com 15 dias e no ordinário com 30, em média. Se a carteira de trabalho não foi dado baixa, está na hora. Se é para sacar o FGTS em controvérsia e ele conciliou, dá-se o alvará. Se é para ter acesso ao seguro-desemprego, dá-se a certidão narrativa, que é apropriada. Se é para fazer o depósito, pode-se escolher a conta do advogado, da parte, já fazem os cálculos e o advogado já sai com a quantidade de atas que já serve de guia para ele sacar, se for na caixa ou na conta dele. Tudo é resolvido lá. É um desafio muito grande porque eu estou administrando o tribunal, como já disse, na pior fase da história que o nosso tribunal já vivenciou. Falta de recursos, tivemos greves, tivemos cortes orçamentários, contingenciamentos, um incêndio. Agora é uma experiência gratificante, porque eu pude sair da reclusão do meu gabinete de desembargador, me aproximar principalmente dos servidores, os quais eu passei a conhecer mais sobre a realidade de servidores que não eram ligados para mim.
Então, uma experiência muito gratificante no sentido do contato com agentes políticos, com servidores, no sentido da comunicação com a imprensa. Eu sinto que eu sou permanentemente provado com desafios, mas eu creio em Deus e creio que Jesus nos dá força para superar esses desafios. A Justiça do Trabalho já sofreu outros ataques em outros momentos da história e saímos vitoriosos. É uma justiça que, por ser operosa e por ser eficiente, atrai a ira do poder econômico. Mas eu tenho certeza que a força do povo não permitirá esses ataques prosperem. O TRT goiano é resultado de um esforço coletivo. Nos seus 26 anos de existência, cresceu de forma gradativa. O comprometimento dos magistrados e servidores e o coração do gestor no que desenvolve tem feito do TRT 18 um tribunal de referência. Nós observamos que a demanda processual do tribunal cresceu cerca de 60% no primeiro grau de jurisdição nos últimos 10 anos, a partir de 2006, saltando de 51 mil processos para 81 mil processos até outubro deste ano. E no segundo grau, a demanda processual também cresceu 100%, saltando de 10.700 processos para 21 mil processos até outubro deste ano. Outro dado interessante é que o tribunal não vinha cumprindo a meta 1 do CNJ, que é julgar mais processos do que recebeu, desde o ano de 2010. Este foi o último ano que o tribunal cumpriu essa meta. E este ano, 2016, pelo menos até outubro deste ano, o tribunal, apesar da grave crise econômica que o país está passando e também do contingenciamento orçamentário sofrido pela Justiça do Trabalho, o tribunal vem cumprindo esta meta no primeiro grau de jurisdição. A nossa força de trabalho é composta atualmente de 1.465 servidores. Esses servidores estão distribuídos entre capital e interior, e nessa força de trabalho a gente tem tanto servidores nossos do quadro efetivo que estão prestando serviço aqui, como servidores cedidos ou removidos de outros órgãos que prestam serviço aqui no tribunal. Atualmente o tribunal tem 14 cargos de desembargadores, sendo que destes 13 estão preenchidos. Falta preencher uma única vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Elza Cândida. No primeiro grau nós temos 96 cargos, atualmente 95 estão preenchidos, falta preencher apenas uma vaga de juiz substituto. Nós temos 48 juízes titulares e 47 juízes substitutos. Na sociedade, tenho certeza, a maioria vê com bons olhos, a Justiça do Trabalho, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, ela é reconhecida como uma que faz realmente a justiça, eu digo, fazer uma boa prestação jurisdicional ágil, principalmente nesse momento econômico que o país passa, a crise, com o desemprego crescente, é aqui, no Poder Judiciário Trabalhista, que a grande massa de trabalhador procura para reivindicar os seus direitos. O tribunal, se ele quiser se manter num patamar alto, de bom funcionamento, de boa qualidade da prestação jurisdicional, ele tem que estar sempre se reinventando. A parte estrutural do tribunal hoje é muito boa. Hoje nós temos sedes próprias em quase todas as unidades do tribunal, seja nas varas da capital, do interior. Essa parte de informática, o tribunal tem uma estrutura também muito sólida. Hoje nós temos um computador com 2 monitores para cada servidor do tribunal, magistrados, estagiários. Enfim, essa parte estrutural o tribunal até fez um trabalho forte nos últimos anos com o auxílio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ele está até muito tranquilo nesse aspecto. Mas lógico que os desafios vão surgindo a cada ano, então a gente tem que estar sempre se reinventando para conseguir superar esses novos desafios. A conjuntura política realmente não é favorável às instituições. Economicamente, nós temos um problema orçamentário muito grande, nosso país passa por dificuldades grandes e, com isso, nós temos que os tribunais de trabalho têm buscado
fazer uma maior economia e se adequar à nova realidade que nós temos aqui. E socialmente, nós temos um grande problema do desemprego. E o Tribunal do Trabalho, ele é o local onde o trabalhador vem buscar os seus direitos, muitas das vezes após encerrar o seu vínculo empregatício, ele vem a nós, socorre da Justiça do Trabalho, para que ela possa trazer ou outorgar a eles os direitos que às vezes não foram cumpridos durante a vigência do vínculo empregatício. O Centro de Memória guarda o registro de todas as etapas da história do TRT-18, do início até os dias atuais. O projeto História Oral reúne um acervo muito rico de depoimentos, com personagens que narram a seu tempo e modo a trajetória da Justiça do Trabalho em Goiás. O Centro de Memória resolveu brindar o nosso tribunal com esses 26 anos de existência, cuidando da nossa história, do nosso momento. E esse trabalho foi elaborado com muito carinho, com muita dedicação, e chegamos à conclusão que a melhor forma de manter a nossa história, de contá-la aos quatro ventos, porque ela é digna, porque ela é honrosa, foi através dos nossos operadores, eu não diria do direito, mas os operadores da nossa casa. Então, o que foi feito? Essa história foi contada através de todos que aqui vivenciaram o nosso viver do dia a dia. A começar dos instaladores da nossa casa, daqueles que criaram e aí, até os dias de hoje, todos os desembargadores, os nossos servidores, enfim, para poder passar, manter e guardar para sempre aquilo que nós fizemos, o que somos, o que vamos fazer nessa vida que não é longa, não é curta, mas é a nossa vida. Agora, é muito importante para que a gente possa ter noção de tudo isso, que a nossa história seja contada como está sendo pelos nossos operadores da 18ª Região. Quando tudo começou, em 1939, era impossível imaginar a estrutura que tem hoje a Justiça do Trabalho goiana, bem aparelhada e contribuindo para a pacificação de conflitos sociais. Quem diria? A história diz. Como lembra a poetisa goiana Cora Coralina ao afirmar que todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo.